Faz uns 15 dias que eu não gravo nada e eu tenho uma boa justificativa. Tem tanta coisa acontecendo na minha vida, tanta coisa que mudou de repente e que eu não tive um prazo para poder gravar, mas eu vou continuar a consistência, vou continuar gravando e hoje eu tenho um assunto que realmente me trouxe uma reflexão muito grande e que eu quero trazer para você. Bom, eu tenho 25 anos e, na melhor das hipóteses, 25 anos é um quarto da nossa existência aqui na Terra. Isso, na melhor das hipóteses, você vivendo 100 anos, certo? Parando para pensar em um quarto da nossa existência, nós já criamos certa bagagem e estamos nessa fase de querer viver algo que realmente vai dar certo. Estamos nessa fase do salto para as coisas maiores, para as coisas grandes e olhando para o futuro com grande expectativa, parando para pensar até em jogadores de futebol, jogadores de basquete. Essa fase dos 25 anos até os 30 é a fase de ouro, é o auge, né? É onde nós precisamos estar atento com aquilo que nós vamos fazer, mas a reflexão que eu quero fazer não é sobre o futuro, é sobre o nosso passado muito recente. Recentemente, mexendo com o e-mail e tentando resgatar algumas coisas, eu acabei descobrindo vídeos de canais que criei aqui no YouTube, que fazem parte da minha infância e de processos que eu vivi e que vivenciei. E assistindo esses vídeos, eu me fiz a pergunta que é o título desse vídeo, que é: quem você deixou para trás quando cresceu? E esse quem você deixou para trás, não estou falando de terceiros, mas eu estou falando de si mesmo. Quem você deixou para trás quando cresceu? Assistindo esses vídeos, seja ele de quando eu tinha 10, 11, 12 anos, que eram vídeos de videogame, e até os de 15, 16, que eram vlogs humorísticos, que me dão muita vergonha. Independente dessas fases, esses registros contam para mim algumas coisas que eu acreditava, sonhos que eu tinha, modelos de vida futura que eu achava que seria ideal para mim, e que hoje, olhando para trás, eu começo a perceber coisas que sim, eu deveria ter deixado naquela fase, mas algumas coisas, principalmente a respeito de princípios, valores e essência, que eu devo dar continuidade na minha vida. Nessa reflexão, eu comecei a entender que sim, nós precisamos encarar o passado. Encarar o passado pode ser um pouco perturbador, para mim foi muito, porque a ideia de assistir esses vídeos me dava muita vergonha, ainda dá muita vergonha, mas assistir eles mostrava para mim um lado que eu nem lembrava. Uma pessoa mais dinâmica, comunicativa, mais alegre, que se sentia confortável em frente às câmeras e não desconfortável, porque apesar de eu gravar recorrentemente vídeos, eu não me sinto tão confortável quanto você imagina, mas parece que esse Silas do passado, ele tinha o desejo de compartilhar uma mensagem, ele tinha o desejo de mostrar alguma coisa, de fazer alguma coisa, e que eu precisava ter encontrado isso no passado. Eu sei que nem todo passado é tão lindo e maravilhoso ou inspirativo quanto esse que eu estou te dizendo. E eu sei que encarar o passado pode ser um pouco doído, porque talvez vamos encontrar traços do que nos faz sermos quem nós somos hoje, e esse ser que somos hoje talvez não é o que nós queremos ser ainda. E encontrar com o passado pode te assustar, encontrar com o passado pode te machucar, mas acredite, encontrar com ele é fundamental para fundamentarmos o nosso futuro, para nós entendermos o que nos fez chegar até aqui e o que devemos fazer para seguir adiante. Encarar o passado pode ser assustador, mas é extremamente necessário. Quando eu encarei o passado e tirei a vergonha de lado para poder reassistir os meus vídeos, eu pude notar o meu crescimento. E sim, quando você encara o seu passado, talvez você vai me dizer que não cresceu muito, não desenvolveu muito, não mudou muito, mas mesmo que seja pelo aprendizado que você teve, pela repetição, por dores, por enfermidades, por alegrias, enfim, você cresceu, você desenvolveu. Mesmo que você não tenha crescido em nada exterior, você com certeza cresceu interiormente. Você aprendeu alguma coisa nova, você se desenvolveu de forma diferente. Então, quando você olha para trás, você nota o seu crescimento e começa a dar valor ao passado que você viveu. Começa a dar valor ao testemunho que você teve que passar, começa a dar valor à história que você está vivendo. Encarar o passado traz para você uma visão clara do seu próprio crescimento.
Se você tem registros do que você já viveu, se você tem lembranças, seja do seu caderninho antigo, seja de vídeos que você já gravou, fotos que você já tirou, textos que você já escreveu, é muito interessante notar o quanto mudamos de fase com o passar do tempo. É muito interessante notarmos quanto evoluímos no sentido espiritual, físico, financeiro ou de propósito. Olhar um Silas, moleque, que o seu maior sonho era viver de jogar videogame, hoje sendo pai de uma garotinha, sendo pai de uma família, tendo uma família e responsabilidade, sendo pastor, é algo que me dá muita alegria, porque desenvolve o meu crescimento. Eu cresci na jornada, eu tive novas ideias, eu tive um propósito clarificado. E hoje, o que eu faço, hoje o que eu expresso é resultado de algumas decisões que eu tomei lá no passado. É resultado da coragem que eu tive de me expressar. Então, encarar o passado, encarar, por mais vergonhoso que seja, ou até doloroso que seja, nos mostra o nosso crescimento. Nos mostra que algumas certezas foram dissolvidas com o tempo, algumas realidades foram transformadas com a vida. Então, nós precisamos ter esse hábito de voltar ao passado e notar o nosso crescimento. Além disso, eu quero te encorajar a perceber a essência. Quando eu assisti aos meus vídeos antigos, eu comecei a perceber a essência do que eu fazia. Naquela época eu não tinha nenhuma pretensão de me tornar famoso ou de ter que mostrar o meu trabalho. A minha ideia era só registrar, era só mostrar para as pessoas o meu ponto de vista. Era mostrar para as pessoas que quando eu jogava videogame eu me divertia muito e eu queria que elas participassem disso. Eu queria mostrar para elas, quando eu gravava vídeos de vlog, o quanto o ponto de vista que eu estava vivendo era interessante, era engraçado, o quanto as histórias que eu vivia também poderiam ser interessantes se eu contasse para outras pessoas. A minha ideia não era ter que fazer isso para ter portfólio, para que as pessoas me reconheçam, para ter que desenvolver um trabalho, para divulgar quem eu sou. Não. Meu objetivo era só mostrar a essência, era só mostrar a alegria que eu tinha em contar uma boa história. Essa essência mudou minha percepção em relação à minha criação de conteúdo hoje, porque eu não quero gravar apenas com o objetivo intrínseco de mostrar no meu trabalho, de ter um portfólio, de ser confiável, de que as pessoas acreditem na minha bagagem, mas eu quero mostrar para as pessoas o quanto o ponto de vista da minha vida também é relevante para outras pessoas, pode ajudar outras pessoas, pode desenvolver o meu raciocínio, a forma como eu estou enxergando a vida, a forma como eu estou vivendo, pode ser inspiração para alguém. E isso, principalmente para o meu eu do futuro, principalmente para mim que estou crescendo enquanto faço isso. Perceber a essência é perceber o quanto gravar não era uma obrigação, mas era uma alegria. Era prazeroso fazer o que eu fazia e isso tem que ser prazeroso. Apesar de eu ter começado esse canal novamente, porque eu tinha começado, esse é o meu terceiro canal, por sinal, tinha começado e parei e agora eu comecei de novo. E apesar de ter começado outra vez, fazer dessa forma como eu estava fazendo era simplesmente para registrar e entregar. Então, reduza ao máximo de processos que eu tenha que ter com esse vídeo para que eu entregue o que eu tenha prometido. E ok, isso funciona, isso é interessante, e se é tudo que você tem, faça assim. Mas olhando para o passado, percebendo a essência, criar boas histórias demandava um pouco mais de trabalho, um pouco mais de dedicação, e essa dedicação é o que eu quero implementar agora. Essa alegria de poder expressar a minha visão era muito mais prazeroso, confortável e reconfortante do que esse processo de só produzir e entregar, produzir e entregar. Comecei a perceber a essência da criatividade outra vez. De ser criativo não ser apenas uma ferramenta para ganhar dinheiro, mas uma ferramenta para se comunicar com a geração. Perceber a essência outra vez, olhando para o passado, me fez resgatar algo que eu quero aplicar para os meus próximos vídeos, ou pelo menos para a minha rotina de gravação. Então, passaram um pouco mais de 15 dias que eu fiquei sem gravar. Na verdade, eu gravei aquela época e aí passaram mais 15, 20 dias por causa da mudança. Inclusive, esse canal começou por um vídeo de mudança e olha nós aqui de novo. Mudamos em outro lugar. Em outro lugar. Agora, o que eu vou fazer é compartilhar com a Amanda, mostrar pra ela os vídeos que eu compartilhei com vocês falando que eu achei, os antigos.
Meu Deus. pra gente rir um pouco. O transporte público, né? Esse grande transporte público. Os papelzinhos sempre Essa na é boa. parede. Interessante, que é o Goiás. Toma aí, Edson. Cara. Por que não tinha ninguém pra virar pra mim e falar assim, para? Quer saber um assim que sempre acontece, que sempre vai acontecer? São os idosos. Misericórdia. Eu falei mal dos cara. idosos. Essa Essa blusa blusa. relaxada. Amor, pelo amor de Por que Deus. eu tava usando a blusa? Eu gostava dessa blusa. Malzão, tá ligado? Malzão. Ai, dói. Não, não dou Deixa eu conta. ver, Não dou deixa eu conta. ver. Sua neta quer estudar lá? Nossa, que da hora, que demais. Nossa, que da hora, meu Deus do céu. Isso vai ser no hospital. Isso, inclusive, é um detalhe importante da história. Eu vou falar. Essa foi minha primeira publi. Vira? Recebeu? Recebi. A Isadora me pagou um ovo de Páscoa pra fazer uma publi pra ela. Só que o mais engraçado é que eu comi o ovo tudo. E esqueceu a publi. E eu não mostrei o ovo no vídeo porque eu comi tudo. Misericórdia. E eu queria que vocês conhecessem a pessoa, não só faz mais. Eu já destruí o ovo. Eu não mostrei a pior publi do mundo. Não, aí pensa comigo. É tão bom que você comeu tudo. Eu não consegui segurar. Até hoje ela tem essa blusa. Testosterona que cresce barba na hora. Na hora cresceu barba. Meu Deus. Toma. E aí foi aquela... Isso é roteiro, edição. Olha, você gostaria de autenticar algum documento? Quer autenticar algum documento, senhor? Ah, não. Eu vou pra caramba. Você achou o seu documento é o quê? É gente que chora em casamento. Sabe, a pessoa que ela chora em casamento... Nossa, eu mordi a língua. Caraca! Como eu mordi a língua. Você vai chorar horrores no seu casamento, palhaço. Amor, vídeo bem rápido. Nos negócios do vídeo, você Acabou. se inscrever. Acabou, não entendi muito não esse. E acabou, do jeito que começou, veio forte. Acabou aí. E além da essência, resgatar valores foi fundamental. O valor de, como eu disse, uma boa edição, uma boa percepção da minha vida, anotar as minhas ideias, ser criativo na forma de falar. E eu não tô querendo dizer apenas sobre canal no YouTube aqui, eu tô querendo dizer sobre a vida, sobre valores que eu estabeleci, porque quantas vezes estamos tão apegados ao processo em busca dos resultados que perdemos o fundamento, os valores que nos fizeram criar processos em busca de resultado. Eu quero deixar isso bem claro para você, é como se a sua família fosse um grande valor para você. Mas você começa a trabalhar, se dedicar, trabalhar, porque você quer provar para as pessoas de que a família é de grande valor para você e você deixa a sua família para providenciar mais para sua família, coisas que talvez a sua família não pediu e perde os seus valores, o seu fundamento, perde aquele princípio que é estar com a sua família. Então, às vezes, confundimos processo com fundamento, amamos o que fazemos e não o que somos porque fazemos. Ficou claro? Não sei. A ideia é que nós precisamos resgatar valores, precisamos resgatar quem somos de verdade e por que fazemos o que fazemos. Deixar apenas de ser marionetes que produzem porque o algoritmo pede assim, porque o Instagram pede dessa forma, porque você precisa ter frequência, e resgatar a essência, resgatar os valores do porquê estamos fazendo o que estamos fazendo. Se temos que jogar o jogo, pelo menos que joguemos com essência, pelo menos que joguemos com visão, que joguemos com fundamento bem definido. E terminando, eu quero só te encorajar uma coisa muito simples. Registre o máximo que você puder. Registre a sua história hoje. Se você não tem, assim como eu tive, essa história registrada no YouTube, e eu dou graças a Deus pro meu eu do passado, por não ter apagado tudo e só ter arquivado o que eu fiz, registre e poste. Talvez você não precise postar para as pessoas assistirem, mas registre. Se você não quiser usar o seu celular, não use. Mas tire fotos, registre o seu momento. Essa ideia de que viver do momento demanda você abdicar do processo de registrar
É a maior falácia que nós temos, porque não tem nada melhor do que sentar em família no futuro e ver os registros do seu processo, daquilo que você viveu, daquilo que você experimentou e quem você é hoje. Afinal, o seu testemunho é fundamental para você. E se você não tem registro disso, é melhor você ter, porque é isso que vai garantir que você não perca a sua essência e os seus valores à medida que você vê o seu crescimento. As pessoas com qual você vai falar, talvez eu jamais vou ter acesso. Então, por favor, para de ter medo, para de se perder no processo, para de se perder em busca de resultado. Volte à essência e fale, e mostre, e registre, para que no futuro você possa ter o privilégio de poder voltar, assim como eu tive, e ver o seu crescimento, e ver o quanto você se desenvolveu. A minha ideia desse vídeo é essa, é te perguntar quem você deixou quando você cresceu. Quem você deixou, e não que deixar seja algo ruim, às vezes é necessário, mas será que você se perdeu nesse processo? Será que você perdeu a essência de quem você era nesse processo? Será que nesse momento precisamos entender aquilo que Jesus disse? É necessário que vocês sejam como crianças, porque o reino dos céus são para essas crianças. A essência, a natureza de alguém que confia, que se entrega totalmente. Talvez você precisa voltar para a sua criança, o seu passado, aonde você encontrou o seu propósito, onde você vivia intensamente e precisa registrar outra vez, para que você não se perca nessa vida agitada. Espero que esse vídeo não tenha ficado extremamente longo, porque eu quero facilitar e melhorar um pouco aquilo que eu estou produzindo para vocês. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, eu vou gostar demais de ler o que vocês vão comentar. Até mais, Deus abençoe vocês. Falou!